Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, neste dia 12 de maio de 2024, neste domingo, dia da Ascensão do Senhor, na solenidade. O evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava suas palavras por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos a paixão do Senhor, sua morte e ressurreição, um período em que o ressuscitado vai ao encontro dos seus, Deus se manifesta aos seus, por isso que o Evangelho diz: Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Não fala a todos os seres humanos, então é quase um anúncio cósmico, né? Um anúncio planetário, uma harmonia plena de todas as criaturas que têm a missão de anunciar a boa nova. O que nós temos é o envio missionário de Jesus, sua despedida com a sua ascensão. Jesus sobe aos céus, ao subir aos céus, senta-se à direita de Deus Pai e ali vai acompanhando a história da humanidade, daqueles que dão testemunho, e o testemunho é confirmado pelas suas obras. Então o Evangelho é muito interessante. Ele começa dizendo: Jesus se manifestou, Jesus apareceu diante deles, Jesus esteve presente na frente deles. Essa manifestação é estar diante, é na presença, no amor. E diante dessa manifestação de Jesus, o anúncio do Evangelho missionário: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essa dimensão é muito interessante, porque o ser humano pode fazer a escolha de não crer, né? Nós não estamos condenados à salvação. Nós não estamos condenados à salvação. Eu posso fazer a escolha de não querer a salvação. Eu posso fazer a escolha de não querer o céu. Ou achar que o mundo está perfeito. É o jovem rico e Lázaro, né? O rico fez opção. Não estou interessado nisso. E aí acorda no inferno. E vê Lázaro ao lado de Abraão. Mesmo assim, continua mandando, né? Pai Abraão, manda Lázaro, manda mania de mandar. Tem gente que tem mania de mandar, né? Então o Evangelho vai dizendo isso. Essa é a missão daqueles que perceberam a manifestação de Jesus: falar do Evangelho a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Batizado é bater uma marca na gente. Batismo é bater uma nova identidade na gente. Quem é batizado assume uma nova identidade. A identidade de ser filhos de Deus. A identidade de caminhar segundo a vontade de Deus. Por isso essa situação, esse anúncio aí. Depois Jesus continua, além desses, que a fé em Jesus, a fé na pregação dos apóstolos, é que define a nossa salvação. Se a gente vai ou não vai para a eternidade. Depois, os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes. Então haverá sinais. Sinais quer dizer, é algo que aponta. Um sinal de trânsito aponta o que eu tenho que fazer.
Mostra para mim a realidade daquele local. Essa rodovia você pode rodar tantos quilômetros por hora. Essa outra não, você tem que rodar tantos quilômetros por hora. Olha, aqui quando estiver nessa cor você tem que parar porque o outro vai passar. Não, nessa cor, essa cor você vai diminuindo porque vai fechar. E você tem um intervalo aí para poder parar o seu carro. Você tem um intervalo aí de alguns segundos para parar o seu carro. Não, esse aqui você pode seguir porque o outro vai parar para você passar. Então os sinais são isso. Quais são esses sinais que Jesus disse? Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Expulsar demônio é arrancar o mal da gente. Demônio é o adversário, é o adversário, aquele que é contra Deus, aquele que é contra Jesus. Os fariseus eram os demônios porque eles eram contra Jesus, né? Os sepulcros caiados. Os demônios são comportamentos humanos, é gente, é realidades humanas. É nas realidades humanas e nas pessoas humanas que o mal predomina. Quando predomina, a posição daqueles que creem em Jesus é expulsá-los. É muito bonita essa expressão, porque isso nos dá coragem para a gente expulsar os demônios da vida, né? A gente recebe de Jesus a capacidade de a gente expulsar o mal da vida. Falar em novas línguas é falar a linguagem de Deus, né? Falar a linguagem do amor, né? Não é ser poliglota, porque um ateu pode ser poliglota. Alguém que não reza pode falar várias línguas, mas nós estamos falando da linguagem de Deus, né? Da linguagem do perdão, da misericórdia. Então falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Também um alerta a respeito da capacidade que temos de nos envenenar. A gente se envenena com muita facilidade. A gente pode se envenenar com muita facilidade. Por isso não farão mal do... E por último, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O toque é muito importante para o ser humano. O toque é muito importante para o ser humano. Tocar no outro é algo fundamental. Recordo do meu avô que quando ele ia no médico, o médico tinha que encostar nele. Se o médico não encostasse nele, ele nunca mais voltava. Esse médico é horrível, não encosta na gente. Porque o toque do médico já faz parte da cura, porque quer dizer acolhida. Quer dizer acolhida. O toque do padre que perdoa, que abençoa, que impõe as mãos, é acolhida. Por isso que no batizado a gente faz sinal da cruz no peito, na testa, joga água. O toque. Por isso, os apóstolos que vão agora anunciar a Boa Nova e aqueles que creem serão curados pelo toque de Deus. O toque de Deus nos cura, né? O toque de Deus alivia um pouco a dor dentro da gente, nos livra dessa vaidade que nós temos às vezes de querer ser importante no mundo em que nós vivemos. Desse desejo nosso de ter muito poder, né? De ser muito importante. E às vezes a gente tem que se livrar desse desejo, dessa vontade, baixar a cabeça, dobrar o joelho e pedir perdão pela vaidade que a gente tem, pela vontade de querer ser grande que nós temos. E aí o que acontece? Logo em seguida, depois de falar com os discípulos, Jesus sobe, foi elevado aos céus e senta à direita de Deus Pai. Então é a ascensão de Jesus. Jesus dá essa responsabilidade para os seus discípulos, para os 11, e depois disso Jesus se ausenta. A obrigação, os sinais são eles. E logo em seguida vem, os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava as suas palavras por meio dos sinais que o acompanhavam. Então a missão dos discípulos ela é acompanhada por Deus. Ela é acompanhada e confirmada por Deus. Na verdade, toda a atitude da igreja que está ligada ao anúncio do Evangelho tem os sinais e o testemunho de Deus e o acompanhamento de Deus. Toda obra da igreja, toda obra dentro do mundo religioso que visa aquilo que é a vontade de Deus, acaba tendo os sinais de Deus para mostrar que isso é por Ele. Por isso que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, abençoe o nosso domingo e que a gente possa gerar sinais de salvação para esse mundo em que nós vivemos. E que Deus vai confirmando as nossas obras, o nosso caminhar, o nosso pensar e o nosso falar. Um abraço e até mais.